Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e paz profunda para quem é de paz profunda. Você está no Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito mega master foda, que é um livro que a gente está em financiamento coletivo, trazendo para a gente nada mais nada menos do que a história da magia no Ocidente. Né? E para isso a gente vai entrevistar hoje o autor do livro para conversar um pouquinho sobre como é que foi o processo de reunir todas essas informações. Né? Esse é um dos livros, a gente está com outros livros também, o Tales fez um que é do gnosticismo telêmico, a gente está com um livro do Daniel Plácido também sobre a parte filosófica da coisa. Então essa coleção de livros ela vai trazer para você vários livros, inclusive um de treinamento mágico que a gente vai falar depois numa nova entrevista, sobre uma visão de como é que a magia no Ocidente foi formada, né? Então vou fazer as apresentações diretamente do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Seja bem-vindo. Salve, pessoal! Qualquer tema que envolva história é de meu interesse, então vou estar aqui para aprender um pouco. E do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. E aí, galera? Hoje eu estou super curioso com essa live, que eu estava a fim de conhecer essa galera já faz um tempo e estou super numa expectativa tão alta para conhecer também a respeito do livro. E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Que Paulo Jacobina ele foi mutado e agora ele está sendo desmutado. Pronto. Fala, galera, tudo bem? Olha, para quem está enveredando pela senda magística, se você não conhece a história da magia, principalmente da magia ocidental, você está indo pelo caminho errado. Isso é fundamental, é coisa que principiante, você tem que saber. Da visão poética do Projeto Mayhem, Ivan de Aragão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje é um tema maravilhoso, né? Um tema muito interessante, que é a história da magia, e ainda a oportunidade da gente trocar ideia com figuras emblemáticas do meio, né? O Aloísio e o Ivan Correia, a oportunidade de conversar com o Jefferson também. Cara, estou muito empolgado com o programa de hoje. E também hoje a gente está com convidados, né? Então, Elisa Taborda, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Marcelo. Bolinha, né? Seja bem-vinda. E os nossos convidados, né, da Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, Ivan Correia. Seja bem-vindo, bro. Salve, boa noite, muito obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui nessa posição diferente. Agora vocês podem entrevistar e fazer perguntas, né? E salve, irmão Aloísio. Seja muito bem-vindo também da Irmandade dos Filósofos Desconhecidos. Olá, então hoje a gente vai ficar aqui na posição de entrevistador, para variar um pouquinho. Exatamente. E eu queria chamar o nosso convidado, Jefferson Silva. Luiz, você podia apresentar ele para a gente? Bom, Jefferson, além de um grande amigo de longa data, é um dos iniciadores e líderes da Irmandade dos Filósofos Desconhecidos e da Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, dos mais antigos, que participou até do projeto de quando ainda ele estava muito incipiente. Então, o que nós temos hoje, se nós temos, conta com a participação muito ativa e efetiva do Jeff. E esse livro, sobre o qual ele vai falar para nós hoje, foi um desafio proposto a ele para criar um curso introdutório para os interessados em afiliação na IFD, a pessoa que nós não conhecíamos, queríamos conhecer melhor e queríamos que tivesse uma base mínima para poder começar a estudar conosco. Ela faz um curso em 10 fascículos de história da magia ocidental, ou do esoterismo ocidental, e quem escreveu esse material, que realmente é maravilhoso, eu posso falar porque eu não tive participação mesmo nesse material, foi o Jeff Alves. E, de repente, a gente viu que esse material dava um livraço. E um livro numa extensão e profundidade que nós não temos outro no Brasil. Então, eu estou muito feliz de ver que o que era um projeto pequeno, né, como uma espécie de preparação prévia, acabou virando um baita livro bacana. Paulo, brigadão e seja muito bem-vindo, Jefferson. Boa noite a todos, brigadão pelo convite e estamos aí para falar sobre o livro. Não, mas antes de falar sobre o livro, a gente tem as regras aqui
do projeto, e se você entra aí a primeira vez, você tem que lutar, né? Então, a nossa pergunta é muito simples, assim, como é que você chegou até aqui, cara? Por que você escolheu o martinismo? Como é que você entrou nessa senda? Por que você ama estudar esse projeto? Conta um pouquinho para a gente da tua jornada dentro do ocultismo, do esoterismo. Desde pequeno eu tinha interesse nesses assuntos, né? Os primeiros livros que eu tive contato foi as obras espíritas e também um livro seu que é o RPG do Trevas, inclusive. Daí eu comecei a fazer parte de alguns grupos virtuais, criei um, inclusive, mais ou menos em 2009. Aí também sempre tive interesse em me filiar à Ordem Rosa Cruz Amor. Quando eu tive a oportunidade, foi, assim como vários outros que começaram a cena do esoterismo ocidental, comecei pela Ordem Rosa Cruz Amor, passei um tempinho pela Sociedade das Ciências Antigas, porque eu já ingressei tendo um olhar para o martinismo, inclusive, né? Aí, assim que pude, ingressei na tradicional Ordem Martinista, da TOM. Também iniciei na maçonaria regular. Mais ou menos nesse período ainda fui colunista do Teoria da Conspiração, né, no Partido do Alvorecer. E aí, depois de muita caminhada, encontrei o Aloísio, né, há alguns anos, há uns bons anos atrás, inclusive, né, e a partir de então, né, aquela caminhada que eu tinha sozinho, né, ou através dos materiais das ordens, começou a ter uma orientação individualizada, né, tanto o material da ordem, que é muito bom, quanto também eu tinha a orientação direta do Aloísio, também do Ivan, são dois grandes amigos meus, não só na questão iniciática, mas também de amizade, e fui percorrendo o caminho, né, me tornei iniciador, né, dirijo um grupo aqui em Natal, e esse foi um dos desafios, né, que foi me proposto na minha caminhada, né, algumas obras, alguns artigos, né, eram propostos, e aí devagarzinho eu ia fazendo essa produção. Sempre já escrevia no blog, só que comecei a direcionar mais os esforços para dentro das ordens que eu estava fazendo parte. E é isto. Eu sabia que eu conhecia você de algum canto. É que você vê como Jefferson Alves, e não tinha foto, não tinha imagem, era um período dos blogueiros desconhecidos, né? E, pô, cara, que prazerzão estar contigo aqui. Ele tem muito texto. Vocês vão. Todos os teus textos foram para o Projeto Mayhem. Então ainda dá para ler todos eles ali, com tudo. Muito bacana. Vamos abrir as perguntas, né, cara? De onde que veio a ideia de escrever esse livro? Por onde você começou? Como é que você foi juntando o material? Porque é uma coisa muito extensa, né, cara? História do Ocidente, né? Então, por onde que começa? Então, foi um desafio proposto pelo Aloísio, no sentido de fazer um curso introdutório para aqueles que iriam ingressar na Irmandade dos Filósofos Desconhecidos. Só que à medida que eu ia escrevendo, eu ficava, mas está faltando isso aqui. Aí eu começava a pesquisar, e aí foi acabando tendo algo que era para ser mais ou menos, acho que umas 50 páginas, se tornou 300 páginas. Né? Porque eu sempre ficava, estou escrevendo aqui sobre a parte histórica. Aí daqui a pouco, mas não adianta escrever sobre a parte histórica sem entender sobre as principais abordagens que os autores acadêmicos falam dessa parte histórica. Também não tem como entender sem entender a questão da hierohistória do esoterismo, né? Que também tem uma história, se há uma história horizontal, uma história acadêmica registrada, também existe uma história que acontece mais profundamente, mais internamente, não registrada, no campo do sagrado. Né? E aí foi empilhando materiais até ficar daquela forma que eu achava que estava bacana, que seria um livro um curso que eu gostaria de ter quando eu comecei. Até porque, primeiro que a gente nunca acaba estudando a história logo no começo, a gente sempre quer pegar os mais diversos assuntos, e sem entender história, sem entender de onde a gente veio, a gente também não tem como saber qual caminho a gente está trilhando e para onde esse caminho está nos direcionando, né? Então, foi feito era para ser um curso pequeno, acabou sendo um curso grande, porque eu fui vendo
justamente o que é que realmente precisa para entender de fato, pelo menos no sentido de entender o básico dessa história, né? Tanto que tem várias referências no final para continuar o estudo, porque não tem como esgotar, né? É algo que é bem profundo. Paulo? A minha pergunta, você já meio que respondeu uma parte, mas que, mesmo assim, eu acho importante a gente fazer para o público em geral que está começando a estudar, como você mesmo disse, a pessoa quer estudar de tudo e ela não estuda a história, não estuda o contexto, e ao não estudar a história, não estudar o contexto, ela não analisa os vieses que cada pessoa tem, né? Você vai ter um determinado autor que ele vai usar uma determinada expressão que no período ele tem um significado e hoje tem um significado diferente. Então, fala um pouco para a gente qual a importância disso no seu projeto, como é que você aborda essas questões para tentar colocar essas lentes novas, né, do homem de hoje vendo coisas que aconteceram em sociedades que não são idênticas à nossa, por mais que tenham similaridades, para que alguém que está pegando o seu material possa compreender a essência daquilo que foi dito e não apenas ficar preso numa casca, né? Então, desde o princípio do livro, é falado sobre tanto a importância de se estudar história, quanto também a importância de não cometer anacronismo, quanto também as abordagens que viremos encontrar nos trabalhos acadêmicos também, porque vai ter autor que vai dizer que até o iluminismo é esoterismo ocidental, por exemplo. Depois não existe mais nada de magia, mais nada de esoterismo. Vai ter autor que só vai abordar a parte cultural, a parte social, pós-iluminismo. Vai ter autor que vai pegar tudo e vai dizer que a história não abarca tudo, tem uma dimensão interna. E aí, durante o texto, durante a parte histórica em si, tanto tem uma preocupação em passar a história, quanto também em como se pensava na época que aquela história estava acontecendo, que é a mnemohistória, né? É preciso entender a mentalidade do povo que estava naquele período histórico. E também eu tive uma preocupação que é justamente o oposto. Existem erros que cometemos hoje por desconhecer a história. Por exemplo, ordem que não aceita determinado membro seja lá, por exemplo, sexo ou raça, que não acontecia lá no início, né? Então, tem também o oposto. Às vezes a gente comete erro hoje que, quando foi criado aquele movimento lá atrás, não existia aquilo, né? Então, tem tanta preocupação com o anacronismo, como também opa, você está fazendo isso aqui hoje, mas lá no passado não fazia. A gente está regredindo nesse ponto aqui. Ô Jefferson, uma pergunta. Qual que é o ponto de partida do livro? Porque quando nós falamos de história da magia ocidental, nós temos aí, ao longo da história, isso pode ser um negócio muito grande, né? Por exemplo, a gente pode estar falando, começa no século XVIII, século XVII, século XV. Qual que é o ponto de partida e por onde você começa o livro? Vai começar desde o período do Egito Antigo, na influência em relação aos outros povos gregos, e vai até mais ou menos, pelo menos na primeira parte, que é a história em si, até mais ou menos a década de 50. Aí depois eu repasso sobre a questão da mnemohistória, que é como as pessoas pensavam durante aquele período. Aí depois, quando vai ser falado sobre as práticas, aí fica tanto indo em relação às práticas modernas, quanto práticas, inclusive, mais antigas que as do Egito Antigo. Porque, por exemplo, quando a gente vai se debruçar sobre a astrologia, não tem como falar da astrologia sem falar dos povos mesopotâmicos, né? Então, mas o recorte histórico mesmo é do Egito até em relação às influências no Ocidente até os tempos atuais. Muito bacana. Bem legal. O recorte geográfico é em torno do Mediterrâneo ali. A gente aborda isso, o Ocidente, o que a gente considera como Ocidente, né? Mas ainda assim tem como, quando a gente vai falar de prática no livro, né, tem coisas que a gente poderia até incluir os povos latinos, porque, querendo ou não, o rosacrucianismo também chega aqui existe o rosacrucianismo latino-americano, né? Então, esse debruçar do rosacrucianismo também é abordado, por consequência de um movimento ocidental, né? Mas continua sendo o pensamento ocidental, mas não se restringe ali ao Mediterrâneo.
É o Aloysio ou sou eu? Ivan. Aqui no meu está trocado aqui. Bom, tendo em vista, então, esse período histórico, né, enorme que a gente tem em mente quando está pensando nessa história da magia ocidental, eu gostaria que você pudesse, se você pudesse fazer esse retrato assim, de alguns marcos que você acha muito importantes de se mencionar, grandes acontecimentos ou grandes doutrinas ou grandes períodos históricos assim, importantes, chaves para entender todo esse contexto da magia ocidental. Se pudesse falar, né, se a gente pudesse falar, digamos assim, tão rapidamente sobre algo tão profundo, mas só dando essas pinceladas, os grandes marcos dessa grande história. Eu acho como marco tanto esse primeiro período ali no Egito, na Grécia Antiga, período helenístico, para entendermos o caldo cultural que havia naquela época, né? O intercâmbio que havia entre várias culturas, entre várias tradições, coisa que a gente às vezes não vê muito bem hoje, né? Então é sempre fazendo esse contraponto com hoje. A gente vê um movimento que no passado acontecia que hoje muitas vezes não acontece. E o rosacrucianismo em si eu vejo como um outro grande período, né? Francis Yates, inclusive, chama esse período de iluminismo Rosacruz na obra dele, né? Tamanha importância em relação ao que vem acontecer posteriormente a ele. Eu vejo esses dois grandes períodos, tanto num caso por conta de entendermos que no passado havia realmente essa troca de conhecimento, esse intercâmbio cultural, como se o iniciado era reconhecido como iniciado, independentemente da escola em que ele estava, coisa que a gente vê acontecer até nos povos aqui, nos povos indígenas daqui, né? Ou mesmo em povos não ocidentais, assim como o rosacrucianismo, porque depois que o rosacrucianismo aparece, o esoterismo ocidental adquire outra figura. Portanto, seja desde a Renascença, mas eu vejo o rosacrucianismo ainda dando um impulso maior. Perfeito. Jeff, dando um passo para trás, lembrando das nossas conversas de anos, né? Você disse que esse curso, você pensou muito no que você gostaria de ter estudado, né, quando você começou. Então, você fez com essa perspectiva. E tudo que a gente acabou estruturando desde o começo foi isso, né? Nunca tivemos a ideia de que fosse ficar algo grande. Era simplesmente como eu queria ter estudado ou a qual tipo de material eu gostaria de ter tido acesso quando eu conheci o martinismo lá atrás, em 1999. Só que aí, um belo dia, a coisa foi ficando grande, sentamos, Ivan, Jeff e eu, para definirmos como é que nós traríamos pessoas para dentro da nossa organização, pessoas que nós não conhecíamos, que não haviam sido indicadas por alguém, apadrinhadas por alguém. E aí eu queria que você falasse um pouquinho por que a gente chegou na conclusão de que a melhor ideia, né, era ter um curso introdutório de história, né? Por que a gente escolheu história, a gente não escolheu outros temas? Por que a gente não fez um resuminho do hermetismo? Por que a gente não fez um resuminho do pensamento de Claude Saint-Martin ou de Eliphas Levi? Por que naquela época a gente falou, não, tem que ser história pelo que a gente está vendo do pessoal que está entrando na nossa organização? Primeiro porque é o assunto mais basilar possível, né? E mais importante possível também nesse ponto, porque, como eu tinha falado antes, se a gente não sabe de onde vem o trilho que a gente está percorrendo, como é que eu estou sabendo para onde esse trilho vai percorrer? Como é que, se eu não sei de onde vem a senda que eu escolhi caminhar, para onde que essa cena tá me guiando, né? Eu vou estar perdido sem saber para onde ir. Assim como muitos erros são cometidos por aqueles que desconhecem a história, né? E erros crassos, inclusive, né? A gente tem coisa que muita gente escuta, viu ali, leu uma obra, viu um vídeo, alguma coisa, acha que está certo, mas se tivesse tido aquele pensamento histórico, tivesse tido essa informação histórica, ela não repetiria aquele erro, e a gente vê esse erro não somente nos iniciantes, inclusive. Muitas vezes pessoas que já têm uma longa caminhada, e às vezes até ordens em si, elas cometem erros nesse sentido. Se diz que algo hoje é assim, sendo que no passado, no início daquela tradição, não era.
né? Então, é preciso que a gente alicerce bem a base para que o edifício realmente seja estruturado, né? Assim como, se a gente não foca no básico, se a gente não trabalha esse básico e revisa, a gente não tem como entender o que vem mais para frente. Como é que eu quero entender, por exemplo, raiz quadrada se eu não aprendi a somar, né? Tem que ter um passo a passo, tem que ter um beabá. E o pensamento histórico também desenvolve um pensamento lógico, né? E esse pensamento lógico vai ser trabalhado com um pensamento abstrato. E às vezes a gente, principalmente a ordem martinista, tem um enfoque tanto teórico quanto prático, né? E se eu não consigo ler sobre a história, ou se eu não consigo meditar, como é que eu vou caminhar bem, né? Enfim, a gente escolheu esse tema justamente pela importância dele, para que o iniciante ele evite cometer erros que o desconhecimento histórico faria ele cometer. Perfeito. Eu tinha uma pergunta, mas em função dessa pergunta maravilhosa da Luísa e da sua resposta, eu vou jogar essa minha pergunta para o final, para depois, e vou trazer uma outra, né, associada a essa questão dessa percepção e algo que você comentou lá no início da sua explanação sobre a questão acadêmica, né, da análise horizontal que a academia às vezes traz. E a gente tem, principalmente no ponto de vista da academia, a partir do século XIX, a gente tem uma racionalização de tudo, né? A gente passa a ter uma releitura de uma série de coisas, né? Inclusive, você passa a ter releitura, inclusive, da própria Bíblia. Você vai reler a Bíblia como se fosse uma questão mais psicológica e sem afastando a parte mítica em si. Como é que foi para você abordar essa coisa, essa questão nessa obra em específico? E quando você se deparou com essa análise mais racional, que afasta a ideia do mítico, como é que foi para você inserir isso, ou simplesmente você apenas seguiu esse caminho contextualizando? A partir do século XIX, por mais que o mítico ainda existisse, lia-se dessa forma, tentando afastar e tentando fazer uma coisa mais terra a terra mesmo, talvez com um pouquinho de água, mas mais terra a terra, de fato. Bom, por mais que o livro trate de história em si, essa parte acadêmica, mas vez ou outra a gente relembra sobre essa questão mais simbólica, essa questão mais metafísica, né? Então, tem uma parte que vai retratar as ideias de Henri Corbin, né? Que ele vai tratar sobre a hierohistória, né? A história ocorrendo no campo do sagrado, né? Então, ele vai tratar sobre um pensamento mais metafísico, um pensamento mais simbólico. Então, entender que por mais que a gente está estudando a história de um ponto de vista horizontal, de um ponto de vista acadêmico, ainda existe uma história mais profunda, uma história metafísica, que os textos e os documentos não conseguem abraçar, né? Isso é dito. Inclusive, o problema que eu acho da psicologização é justamente a questão New Age da coisa. É achar que tudo é só isso. Mas é possível ter um pensamento psicológico sobre ter uma abordagem mais, vamos dizer, no microcosmo e no macrocosmo. Não é porque eu tenho uma abordagem psicológica sobre um tema que a abordagem iniciática dele sumiu. Isso é perfeitamente complementar, né? Então, também é dito isso. Tanto porque realmente existe aqueles que acabam indo só para o lado da psicologia, que não é psicologia, né? Porque senão a gente estaria no outro campo, mas que realmente tem um período que isso começa a ser abraçado para dentro das tradições, né? Mas sem esquecer do pensamento, dessa hierohistória, desse pensamento mais abstrato que tem por trás. Perfeito, obrigado. Ao longo da história da magia ocidental, eu percebo alguns livros que se tornam assim basilares do pensamento ocultista, que formam a base do nosso pensamento, que forma a base de nossas práticas. Você aborda isso, esses livros, e até mesmo algumas pessoas
no seu livro e quais são esses marcos, assim, pegando um pouco da ideia do Ivan, os marcos que fundamentam o ocultismo. Então, sempre que é citado um autor novo, né, inclusive eu deixo em negrito no texto, tanto o autor quanto também a principal obra dele, ou as principais obras dele. Então, desde o período grego, isso vai acontecendo no decorrer do texto, né? Em relação, se a gente for falar de ocultismo em si, a gente vai falar do século XIX em diante, né? E aí a gente tem até um autor que fala o período do Roseral dos Magos, né? Que é o florescimento das ordens em si, né? Mas eu diria que desde embora novamente eu colocaria o Rosacrucianismo como marco, né? E tudo que vem depois para desenvolver esse pensamento ocultista, mas não esquecer de tudo que vem para trás, né? Do período renascentista, que é bastante importante, e assim do caldo cultural que acontecia ali entre Egito, Grécia, Roma também, lá no início, né? O pensamento também dos padres da igreja, o pensamento gnóstico também que estava naquele período, né? Mas tem que entender a linha que está percorrendo, vamos dizer assim. Não existe, tem um movimento que está nascendo hoje, mas esse movimento ele traz tudo aquilo que vem atrás dele, né? Ele não, nada surge do nada, ele está bebendo de alguma outra coisa que veio antes, né? Por isso que, mesmo tratando dos movimentos, a gente aborda a questão do trivium hermético, né? A magia, a astrologia e a alquimia, né? A magia a gente poderia colocar como teurgia, como uma forma específica de magia ocidental. Então, ficaria astrologia, alquimia e teurgia, e sempre quando a gente vai abordar de prática, vai falando sobre a interconexão entre esse trivium hermético, né? Mas eu que eu devo ter respondido. Elisa. Jeff, você pode falar um pouco sobre a presença das mulheres importantes no esoterismo ocidental na sua obra? Sim, sim. Sempre que, principalmente agora nesse período, né, a gente tem uma ênfase muito grande nas mulheres, na Blavatsky, por exemplo, né? Não tanto a Blavatsky quanto todas as outras que forem aparecendo no texto, né? A gente vai, mas sempre que eu vejo falar sobre mulher no pensamento esoterismo ocidental, a primeira que me vem em mente é a Blavatsky em si, né? Pela ideia da sociedade teosófica, querendo ou não, a partir da sociedade teosófica, como contraponto é que surgem Golden Dawn e Ordem Martinista, né? Então, a primeira que me vem à mente é a figura da Blavatsky em si. Ivan. Pronto. Então, né, pegando um pouco gancho na pergunta do Paulo, na pergunta do Aloísio, né, eu vou entendendo que uma questão que vai entrando aí em pauta é um pouco qual que é o papel do estudo da história dentro da jornada iniciática individual, por assim dizer. É porque acho que todo mundo aqui, por estarmos num domingo conversando sobre esse tema, acho que dá para falar que todo mundo aqui tem tesão pela história do esoterismo, da magia do Ocidente, senão a gente não estaria aqui. Mas, pensando um pouco, né, no livro do irmão Jefferson, que realmente é um trabalho assim hercúleo que ele fez, né? É um livro que, junto com o Treinamento Mágico e outros 3 que vão ficar para um próximo financiamento, inaugura um selo que é da Academia Cabalística da Rosa Cruz, né? É um livro que, inclusive, trouxe ao próprio irmão Jefferson a titulação de doutorado em Cabala, né? E olhando para o martinismo como um caminho que busca a complementariedade entre aquilo que é da ordem do místico e da ordem do operativo, ou seja, uma tradição que abrange tudo isso, né? Na verdade, a minha pergunta é uma provocação ao Jefferson para lhe deixar um testemunho sobre como que é isso, né? Por que ou como que estudar história para ele, na jornada dele, foi importante. Ele saber da história modificou a experiência mística dele, modificou a experiência operativa, né? Está ciente dessa contextualização
de diversos paradigmas diferentes, isso muda a qualidade da experiência religiosa? Ou não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente, né? Então, essa é a minha provocação. Muda e muito, inclusive, né? Tanto nessa questão de que muitas vezes a gente acaba se prendendo só aos textos contemporâneos e esquece lá das bases, né? E, por exemplo, quando a gente fala de rosacrucianismo, muitas vezes a gente pega mais nos textos que temos hoje e esquece de pegar os manifestos rosacruzes, por exemplo. E uma meditação, por exemplo, nesses textos antigos, além de alicerçar melhor o conhecimento que temos naquela tradição, a meditação naqueles símbolos antigos também pode nos trazer muito, né? A meditação nos textos dos nossos mestres do passado também acaba nos alinhando àquela tradição, mas nos colocando muito conhecimento, né? E aí não tem como falar de conhecimento sem falar de gnose, né? E justamente essa base histórica em si, né, faz com que primeiro a gente tenha um mapa do que a gente está percorrendo. Quando a gente pega determinado autor, a gente entenda mais ou menos onde ele está situado, qual foi a fonte dele, do que ele bebeu, né, quais eram as práticas daquela época, né, a gente acaba se situando, contextualizando melhor onde a gente está, né, assim como no livro vai sendo colocado, né, que não é só o conhecimento literal pelo conhecimento literal, a gente precisa dessa experiência mística, a gente precisa desse conhecimento advindo da gnose. Embora a gnose signifique conhecimento, né, mas aquele conhecimento que vem da experiência, aquele conhecimento que salva, né, um conhecimento que está além do literal em si. Então, mesmo que seja um texto muito lógico, um texto muito mais nessa preocupação acadêmica, mas mesmo quando eu estava fazendo, né, eu acabava me vendo, por exemplo, esse mito aqui que tem da morte, determinado mito fundador de determinada ordem, que tem a morte de um mestre, também está refletido lá no mesmo mito que está lá no Manifesto Rosa Cruz, está manifesta também lá no mesmo mito do encontro do túmulo do Hermes Trismegisto, e aí a gente vai fazendo essa conexão, isso aqui eu vi em determinado outro mito, a gente vai fazendo essa conexão entre esses mitos em vários pontos históricos que ele vai se repetindo, né? E aí acaba que a gente tem insights muito, muito mais interessantes do que somente pegar aquele mito pontualmente, né? A gente vê de onde ele veio, de onde ele saiu, né? Tem como contextualizá-lo melhor, tem como fazer insights com outras tradições também, conexões com outras tradições também, né? Eu acho que acaba aprofundando muito mais a experiência. Você tem uma base lógica para que você naquele seu conhecimento, naquela sua meditação, você saiba exatamente se aquilo está de acordo com o que você está estudando, ou se você está fantasiando, se você está se iludindo com alguma experiência que você tem. Acho que acaba direcionando melhor para você saber, para você ter uma experiência mística de qualidade, vamos dizer assim, do que você, sem esse conhecimento histórico, pode acabar muito fantasiando e se iludindo. Aproveitando, então, esse gancho de você tentar encontrar a gnose em si, você, em várias das suas respostas, você colocou a questão de práticas. Quando você está se referindo às práticas, você apenas contextualiza onde elas surgiram, para que elas servem, ou você vem a entrar, de fato, ensinando algumas práticas, tendo em vista que esse livro, de certa forma, é o manual inicial de um curso? Ele já chega com algumas práticas conhecidas, ou você apresenta práticas novas? Como é que se dá isso dentro do livro, por favor? Academicamente tenta se debruçar também sobre a questão das práticas, e aí acabam colocando em determinados grupos, né? Eu escolhi o do Hanegraaff, que ele coloca que as práticas podem ser agrupadas em práticas de controle, de conhecimento, amplificação, cura, progresso, contato, unidade e lazer. Então, acaba se
tendo uma ideia de de um grupo de práticas, de objetivos de práticas de esoterismo ocidental. E aí, quando a gente está falando do objetivo daquela prática, que também esses objetivos podem se interconectar, eu posso obter conhecimento para a cura de alguém, por exemplo, vai sendo colocado quais sistemas ou quais práticas fazem parte daquele grupo. Ah, o pilar do meio faz parte desse grupo aqui. Quando as mancias faz parte desse grupo aqui. E aí você tem essa contextualização, fazendo esse comparativo mais acadêmico. Não que se ensina a fazer práticas, mas se coloca em grupos, e eu acabo também fazendo uma conexão com o trívio hermético, no sentido de, as práticas de controle são essas, né, seja para eu melhorar alguma condição da minha vida, seja para controlar alguma condição minha em si, por exemplo, mas como é que isso se conecta com a astrologia, com a alquimia e com a magia, né? Mas de um modo bem genérico, não dando a prática em si, não ensinando a prática em si. Perfeito. Mas só isso de contextualizar, separar em grupo e explicar para que serve, já adianta para muita gente mesmo que está começando. E para quem já é burro velho também, ajuda bastante também. Eu vou fazer uma pergunta bem específica para quem é do martinismo. Jefferson, você que fez toda essa pesquisa histórica, com certeza você fez ela com base nos princípios martinistas, eu imagino. Você chegou a descobrir quais foram as inspirações que levaram o Martinez de Pasquali a criar a obra dele, da onde ele se inspirou para fazer aquele midrash que tem no Tratado da Reintegração dos Seres? Você chegou a achar esse tipo de mitologia, como você mesmo falou agora há pouco, né, de entender mitologias, alguma coisa assim? Você chegou a perceber isso? Da onde vem a teologia dele? Quais são as bases dele? Assim, sobre Pasquali, ele é uma incógnita ambulante, né? A gente não tem como afirmar muita coisa sobre ele. A gente sabe de onde ele nasceu, não sabe como é o nome dele, né? Mas a gente tem ideia de algumas inspirações que ele teve. Porque, por exemplo, os 3 livros de filosofia oculta de Agripa e o 4º livro tem praticamente coisas que são Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu poderia dizer assim, alguns livros de piedade cristã também, algumas orações também estão inclusas lá. O Heptameron também tem coisas que estão inclusas lá. A gente tem como ver de onde saíram algumas práticas dele, mas afirmar que a influência dele foi desta ou daquela tradição, não tem como, não tem fundamento histórico para afirmar. Não, mas você já trouxe aí bastante... você pontuou coisas interessantes que eu também não fazia ideia, porque a minha ideia, eu queria saber de onde ele tinha tirado, se ele mexeu, se veio do Agripa, se veio do Heptameron, então já é um negócio bacana de saber. Valeu. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os 3, né? Para o Ivan, para o Aloysio e para o Jefferson, porque esse livro ele é para ser usado mais ou menos em conjunto com o treinamento mágico. Depois a gente vai falar só do livro do treinamento mágico. Como é que a pessoa que não manja nada, que está entrando no Catarse, do zero, ele deveria tratar isso? Ele vai pegar primeiro o treinamento, pegar esse livro? Como é que vocês recomendam que a pessoa faça esse estudo para aprofundar? E depois eu vou perguntar também, queria que vocês falassem um pouquinho do que é a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, né? Bom, então começa aqui, daí o Ivan e o Jefferson me completam. O treinamento mágico, a gente vai falar com calma, foi uma ideia despretensiosa que surgiu durante a pandemia. Nós achávamos que fazia parte do nosso ofício à frente dessas ordens iniciáticas, auxiliar de alguma maneira naquele momento tão difícil. E aí um projeto que estava engavetado veio à luz, que era o de que qualquer pessoa, por mais ocupada que ela seja, por mais que ela viva uma vida extremamente apressada, como é o caso das grandes cidades, que se dedicasse todos os dias, de 10 a 15 minutos, no máximo, à prática mágica, poderia, em um ano, fazer um avanço muito grande. E aí, inspirando-nos no The One Year Manual do Israel Regardie, nós fizemos um treinamento mágico martinista, em 12 fascículos, em que a pessoa, durante aquele mês, ela vai ter prática para fazer, e todo mês tem um pequeno texto, um texto formativo. É aí que vem a diferença.
os textos que nós temos no treinamento mágico fazem parte do treinamento. São textos para serem lidos, relidos, refletidos, absorvidos num processo iniciático de se trabalhar com aquelas ideias sementes contidas nesses textos curtos. O livro de história é um livro informativo, e muito informativo, né, que conta como tudo começou desde lá de trás. Então, antes de aparecer o Dr. Gerard Dancos, em 1889, fundando a Ordem Martinista em Paris, o que é que veio antes dele? Ele tirou isso da cachola, ele acordou um dia e falou, vou montar uma ordem iniciática, né? Então, para quem não conhece nada, o ideal seria fazer o treinamento como ele está, né? Sem pressa e sem querer acelerar. A gente sempre diz que mais valem 5 minutos de prática diárias do que 3 horas aos domingos. Não vai surtir efeito. Você vai ter uma mega dor de cabeça, mas não vai surtir efeito na sua formação como magista. Então, eu aconselharia que a pessoa pegasse o treinamento e fizesse exatamente como está lá, nem mais, nem menos, e concomitantemente fosse lendo a história da magia. É um livro que pede mais de uma leitura. A primeira leitura, a gente pode dizer que é uma leitura panorâmica, um voo de pássaro, para ter uma ideia de conjunto. Uma segunda leitura, a pessoa já iria anotando aqueles temas que mais a agradaram, que mais instigaram a curiosidade dela, e o Jeff vai sempre trazer propostas de aprofundamento bibliográfico dentro do livro. Então, o livro é também um manual base para aprofundamento em determinadas correntes formativas do esoterismo ocidental. Eu acho que era isso. Pergunto para o Ivan e para o Jeff se eles querem acrescentar alguma coisa. Vou tentar acrescentar alguma coisa, né? Acho que o Aloysio respondeu muito bem, mas, né, pensando nessa diferença de ser um livro formativo ou instrutivo, né? E pensando na pergunta do Marcelo sobre de que maneira, né, seria legal encarar o treinamento e tudo mais. Poxa vida, acho não, né? Uma coisa que aparece no treinamento no começo e vai dessa forma até o fim são práticas devocionais. Então, o que eu quero destacar aí? É que quem for se debruçar sobre isso, tenha em mente que vai se debruçar num processo que vai levar a uma transformação interior. Eu diria que não tem como a pessoa começar a fazer o treinamento, seguir o caminho e sair a mesma pessoa, é impossível. E acho que é muito especial essa constância da devoção no começo ao fim, porque a gente muitas vezes perde a noção do que é o sagrado, né? Perde a noção que a gente está lidando com coisas que trazem história, que trazem uma interpelação diferente para a alma. Então, eu diria apenas que seja uma coisa não leviana, né? Mas que a pessoa que mergulhasse nessa proposta tivesse em mente que é uma coisa que vai trazer uma transformação, né? E se não acontecer, tem uma coisa muito errada no meio do caminho, né? Acho que é essa responsabilidade que precisa ser assumida diante daquilo que é sagrado, né? Não ficou nada para complementar depois dessas duas respostas. Fala então um pouquinho para a gente do que é a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, né? A gente já está chegando no final aqui do podcast, já tem quase 1 hora, acho que já tirou todas as dúvidas do livro e dos livros e como é que usa, como é que tem esse processo. Então a galera que está curiosa, né, para acessar, né, o catarse.me/História da Magia. E aí tem lá todo esse processo e esses livros. E para entrar nas considerações finais, né? Então, vou fazer o seguinte, Rodrigo Lutarque, começa você pelas considerações finais, e aí quando chegar na Luísa e no Ivan, eles dão uma explicação da ordem. Acho que fica mais organizado. Assim. Ok. As minhas considerações finais, eu não vou falar entre no catarse.me/TDC e você receberá esse livro, quer dizer, essa revista com artigos maravilhosos, você vai fazer parte de grupos de Telegram, você vai poder fazer parte
entrevista, não vou falar de nada disso, vou falar do catarse.me/História da Magia, aonde você vai poder fazer parte desse projeto. Você vai ter vários livros lá para você financiar. Você pode pegar aqui todos os 8 livros aqui, iniciação a Teosofia Perenes, Treinamento Mágico, História da Magia Ocidental, Aproximando-se de Babylon, Gnosticismo Telêmico, Autoiniciação na Magia dos Anjos Enoquianos e muito mais. Essa é a minha consideração final, Marcelo. Maravilha. Ulisses Massad, considerações finais. Poxa, Jefferson, muito bacana conhecê-lo. Estou bastante curioso aí pelo teu livro. Eu tenho interesse no martinismo, então tenho certeza que vai ser uma ferramenta assim muito boa para quem, não só para quem é martinismo, mas para todo mundo que se interessa pelo assunto magia. E aproveitando para fazer o jabá aqui, se você por acaso tem interesse em magia enoquiana, entre no site enoquiano.com.br. Lá você vai encontrar um link para um grupo no Telegram. E lá nós temos pessoas que estudam todas as vertentes de enoquiano, desde as vertentes mais modernas, vindas ali da Bonedal, até as tradicionais, vindo lá de Ondim. Então, se o teu interesse, entra lá e bate papo com a gente. E é isso aí. Eu vou seguir aqui pelas janelinhas. Tá, Luiz, você é o próximo da Irmandade dos Filósofos. Então, como é que a gente acha vocês? Bom, vocês nos acham escrevendo no Google, Irmandade dos Filósofos Desconhecidos. Jeff, como é que é o nosso site? Me deu um branco agora do endereço. Filósofosdesconhecidos.com.br. Ok, filósofosdesconhecidos.com.br. Vai estar daqui na descrição do vídeo. Em a nutshell, a IFD era um grupo que eu resolvi criar em 2011 com a seguinte mote: o que eu gostaria de ter estudado e o que eu gostaria de ter encontrado quando eu me iniciei no martinismo. E aí ficou grande. Foi isso. E aí veio o Ivan, e aí veio o Jeff, e aí a coisa foi crescendo, e aí veio a Ordem Martinista da Rosa Cruz Dourada, que nossa ordem co-irmã, e estamos aí. Era para ser um grupo pequeno, e ficou grandão. Mas maravilha que está organizado, né, cara? Ele está crescendo, mas ele está crescendo estruturadinho. Eu acho que esses 2 livros vão ser muito importantes, né, para a galera que está chegando a não chegar crua Com certeza. Parada. Com certeza. Deixa eu começar. Eu estou com 2 Ivans aqui. Então, o Ivan Correia primeiro, que é nossos convidados, aí depois o pessoal da casa. Vamos lá. Então, eu gostaria de sugerir, para quem tiver curiosidade de conhecer a Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, que no site buscasse um texto chamado Declaração de Princípios. Eu acho que é muito, muito importante, porque a IFD ela é uma ordem papusiana, ela segue esse caminho proposto por papos, né? Então, é importante situar historicamente, a nossa proposta é muito papusiana, e claro que leva em consideração os outros momentos do martinismo, mas o nosso norte é por aí. E dentro da proposta papusiana, nós decidimos que seguiríamos a ideia do papus, ou seja, a gente realmente seguiria aquela proposta inicial, que é uma proposta que coloca homens e mulheres em pé de igualdade, que respeita a liberdade de cada irmão, coisas que o martinismo acabou tomando outras características e outros recortes, e a gente faz questão de deixar isso claro, essa retomada ao espírito original e ligado a um propósito muito especial, que é a de que cada pessoa é de uma forma, uma expressão do próprio esoterismo ocidental. E cada pessoa vai, de alguma maneira, se desenvolver enquanto um iniciado, e enquanto um grupo também, uma unidade, mas dentro desse espírito de liberdade necessário para se seguir a tradição, né? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco como a gente pensa no martinismo, como a gente pensa que o martinismo pode ser praticado, nesse texto, Declaração de Princípios, acho que é uma boa referência, e ele está incluso, inclusive, no Treinamento Mágico, ele é o último capítulo, né? De certa forma, é um pouco, a gente poderia dizer, o nosso manifesto, né? Expõe um pouco como que a gente pensa todas essas questões.
Cara, maravilhoso. Eu vou seguir da janelinha. Elisa Taborda, suas considerações finais. Projeto Mayhem sempre trazendo um pessoal muito bacana, né? Agradeço, aprendi muito. Obrigada. Agora o outro Ivan de Aragão. Cara, foi muito legal ver o Jefferson falando do livro dele. E é legal que a gente vai tomando, né, cada vez mais gosto pelo livro, pelos livros do projeto, né, do financiamento coletivo. A gente vai começando a ficar com água na boca se onde ouvir o pessoal falar das características desses livros. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, tenho certeza que vai ser algo muito importante na jornada das pessoas que irão ler, na minha principalmente, que eu já estou louco para ler. E estou muito feliz de ouvi-los. Gostaria também de falar aqui do ivandearagão.com. Quem quiser entrar lá nessa página, lá você vai encontrar poemas, aquele momento de descontração da vida mística e da vida de estudos. Quer ler algum tipo de poema, quer ler algum tipo de reflexão poética ou alguma coisa falando sobre poesia, hermetismo, filosofia, enfim, temas afins, corre lá no ivandearagão.com. Grande abraço. Eu deixei o Pedra de Afiar por último, porque ele está com o jabá melhor de todos, né? Então, Paulo Jacobila, considerações finais. Olha, sem palavras, parabéns pelo trabalho, Jefferson. Já não te conheço pessoalmente, mas já te admiro pra caramba, né? Eu já me inscrevi no projeto, lá no catarse.me/História da Magia. Já comprei todos os livros, estou esperando ansiosamente para novembro chegar, para ter acesso em mãos para ler o material de vocês. Parabéns, muito parabéns mesmo. E para o nosso público, né, se você está enveredando pela senda magística, uma coisa que é fundamental para você, além da história, é ter a prática filosófica, aprender a pensar do ponto de vista magístico. No canal Pedra de Afiar no YouTube, você encontra vídeos com os temas mais variados, mas sempre com essa pegada prática, que vai te trazer uma reflexão sobre como você está nesse momento para você poder se transformar e acessar o seu algoide, acessar o seu eu superior. youtube.com/Pedra de Afiar. Se inscreve lá que eu estou te esperando. E, Jefferson, suas considerações finais, cara. Foi muito bom ter você aqui. Depois a gente vai te trazer de novo para falar só dos textos que eu escrevia antes para o blog, que até o Rafa Reis apareceu aqui de sopetão, ele não ligou a câmera, mas está assistindo, e a gente precisa fazer essa rememorização, porque o mundo é um ovo, né, cara? Todo mundo jogava RPG, entrou nessa parada assim, tá aí. Suas considerações finais. Obrigadão pelo convite, né? E até uma pergunta que me fizeram também recentemente, porque o pessoal fez o curso formativo da IFD, é a mesma coisa que tá no livro. Quando eu fui fazer o livro, eu revisei todo o texto. Então, na verdade, tem informações a mais no livro, inclusive no final tem várias perguntas para aprofundar a experiência do estudo, né? Tem uma lista de perguntas para realmente você se aprofundar naqueles pontos que são importantíssimos, além da história, né? A questão do misticismo, do esoterismo, do ocultismo, da magia em si. Então, brigadão pelo convite e boa noite a todos. Estamos aí, cara. E lembrando que também esse livro vai ser capa dura, bonitão, papel pólen, tamanho show de bola da prateleira. Então a gente vai fazer com super caprichado, né? Então você que acompanharam a gente até agora, então não esquece, segue o canal, aperta o sininho, dá o like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.